Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago, seu professor, e vamos começar mais uma aula. Essa é a segunda aula da matéria Doutrina de Deus. É uma matéria essencial e fundamental para aqueles que desejam conhecer o Senhor. Vamos orar para começarmos a nossa aula. Se você puder, feche seus olhos aí onde você estiver. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por termos chegado até aqui. Te agradecemos por tudo que já aprendemos nesse curso e pela oportunidade de aprendermos ainda mais. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento e que o teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos avançar e aprender, para te servir cada vez mais e melhor. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom, essa é a nossa segunda aula da matéria Doutrina de Deus. Nessa aula, nós vamos estudar as possibilidades de conhecer a Deus e, principalmente, o foco dessa aula são as formas de negação da existência de Deus. Existem várias: o ateísmo, o agnosticismo, o materialismo, o panteísmo, o politeísmo, o deísmo e o dualismo. Nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas na sequência dessa aula, tá bom? Possibilidades de conhecer a Deus. O texto de 1 Coríntios 2,14 diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Gente, o homem natural é o homem sem Jesus. O homem natural é aquele homem que ainda não teve um encontro real, sincero e verdadeiro com Cristo, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Esse homem não tem condições de conhecer a Deus, porque as coisas espirituais lhe parecem loucura. Por isso ele não pode compreender. É interessante que até mesmo o cérebro humano mais inteligente que passou por essa terra, claro, depois de Jesus, talvez podemos dizer que foi Albert Einstein, Stephen Hawking ou qualquer outro desses grandes filósofos, físicos, matemáticos. O fato é que, ainda que ele tenha sido a mente humana mais brilhante na condição de homem natural, ele não tem condições de compreender as coisas do Espírito. Sabe por quê? Porque lhe parecem loucura. É interessante como que nós vemos pessoas criticando os cristãos. Não é verdade? Nos criticam pelo nosso jeito de falar, nos criticam pela nossa forma de vestir, nos criticam pela forma com que temos a nossa comunhão, pelas nossas crenças, mas é porque o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Então é impossível o homem no seu estado natural conhecer a Deus. Deus, ao longo da história da humanidade, ele se revelou ao homem de forma paulatina, ou seja, aos pouquinhos, devagarzinho, Deus foi se revelando ao homem. A carta aos Hebreus 1, de 1 a 4 diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, e quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo sido feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à sua destra de majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome
do que eles. Aleluia. A Bíblia diz que no início Deus falava através dos profetas, a revelação de Deus era pelos profetas. Naquele tempo, quando Paulo fala, Deus havia, na verdade Paulo não, o autor aos Hebreus, né? Quando o autor aos Hebreus ele escreve, era muito recente a vinda de Jesus, a primeira vinda, né? Quando Jesus, o nascimento e a encarnação de Jesus. Isso significa que naquele tempo Deus passou a falar através do Filho, através de Jesus, através da encarnação de Jesus. E nos nossos dias Deus fala, ou seja, Deus se apresenta para nós, se manifesta através da sua palavra. Hoje, as Sagradas Escrituras são a forma de Deus se fazer conhecido de cada um de nós. São as Sagradas Escrituras que nos fazem conhecer a Deus. São elas que nos apresentam ao Deus da Bíblia. A Bíblia diz que Deus se oculta dos sábios e se revela aos pequeninos, né? Ou que, em algumas versões, que Deus se oculta do soberbo e da graça aos humildes. Salmo 104 diz assim: todo aquele que ler essas explanações, quando tiver certeza do que afirmo, essa é uma declaração de Santo Agostinho, né, que ele menciona aqui o Salmo de número 104:4. Vamos ler juntos. Agostinho diz assim: todo aquele que ler essas explanações, quando tiver certeza do que afirmo, caminhe lado a lado comigo. Quando duvidar, como eu, investigue comigo. Quando reconhecer que foi seu o erro, venha ter comigo. Se o erro foi meu, chame a minha atenção. Assim, haveremos de palmilhar juntos o caminho da caridade em direção àquele de quem está dito: buscai sempre a sua face. Agora sim, Salmo 104:4, buscai sempre a sua face. Essas palavras são palavras de Agostinho de Hipona, né? Quando conhecido no meio da Igreja Católica como Santo Agostinho, um dos grandes teólogos da Igreja. Então, Agostinho ele diz que uma das formas de conhecer a Deus é buscar sempre a sua face. E ele convida as pessoas, ele diz: olha, se você ler essas explanações e tiver certeza do que eu afirmo, caminhe lado a lado comigo. Se eu estiver errado, tudo bem. Se tiver dúvida, investigue comigo. Mas o fato é que em todas as situações nós precisamos trilhar juntos o caminho da caridade em direção àquele de quem está dito: buscai a sua face. Deus, ele quer se revelar e se apresentar a nós. Na primeira aula nós mostramos que é impossível conhecer a Deus se ele não quiser se revelar, porque Deus é espírito. Nós estamos presos a um corpo carnal enquanto nós estamos aqui ainda nesse mundo. Só que Deus, ele quer se manifestar. Deus, ele quer se revelar. E ele faz isso hoje através da revelação especial, que são as Sagradas Escrituras. Quando nós buscamos a Deus, quando nós temos contato diário com as Sagradas Escrituras, quando nos dedicamos à sua leitura, e não apenas à leitura, mas nos dedicamos à meditação das Sagradas Escrituras, aliado a isso, nós buscamos sempre a face do Senhor, procuramos ter um relacionamento íntimo com Ele, pode ter a convicção e a certeza de que o Senhor vai se revelar para nós e que vai ser possível conhecê-lo de forma profunda. Nada alarga tanto o intelecto, nada engrandecerá tanto a alma do homem como uma investigação devota, zelosa e contínua do grande tema
da deidade. Gente, a grande verdade é que ao longo dos séculos o homem sempre buscou e procurou a Deus. Somente através desse conhecimento genuíno podemos ter vida eterna. Esse é o real motivo de estudarmos teologia. Para que nós estudamos teologia na prática? Porque queremos conhecer a Deus. Aí você diz assim, professor, mas eu já conheço a Deus. Ok, mas a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Sabe por quê? Porque por mais íntimo e profundo que seja o nosso relacionamento com Ele, enquanto nós estivermos nessa terra, nós não vamos conhecê-lo de forma completa. Então sempre será possível conhecê-lo um pouco mais. E nada, nenhum tema, nenhuma questão acadêmica, nenhum assunto da atualidade, da ciência, pode alargar o intelecto ou engrandecer a alma do homem, como uma busca sincera, devota e zelosa pelo Senhor. Então eu quero encorajar você a se lançar no estudo das Escrituras, na leitura das Escrituras, tenha intimidade com ela e busque com zelo o Senhor e os seus dons, porque Ele vai se apresentar a você. Aqui nós temos algumas perguntinhas daquela nossa verificação de aprendizagem. Você pode responder e nos mandar pelo WhatsApp. E nós vamos entrar agora no tema central dessa aula, que são as formas da negação de Deus. Da mesma forma que nós, cristãos, temos convicção e afirmamos que Deus existe, existem grupos de pessoas que não creem na existência de Deus, que por diversos motivos acham que nós estamos errados na nossa fé e na nossa crença. E esses grupos, eles são grupos organizados, eles têm nome, eles têm uma ideia fixa, uma doutrina específica. E nós vamos trabalhar cada um deles a partir de agora na nossa aula. O primeiro, e talvez o maior desses grupos, é o ateísmo. A palavra de ordem central do ateísmo é: Deus não existe. A crença de que Deus ou qualquer outra entidade, divindade, deidade não existe é a razão de ser e o foco central do ateísmo. O ateísmo rejeita a ideia de divindades e explicações sobrenaturais para o universo, baseando-se apenas em evidências científicas e na lógica. Embora formas de ateísmo existam desde a antiguidade, como, por exemplo, alguns gregos pré-socráticos que não acreditavam ali na existência dos deuses, isso ganhou muita força através do movimento do Iluminismo lá no século XVIII e vem crescendo. Os principais expoentes do ateísmo talvez seja Epícoro, um filósofo grego que desafiava a existência dos deuses gregos à sua época, e na atualidade, já no século XXI, um homem chamado Richard Dawkins. Ele é autor de um livro chamado Deus, um Delírio, que é considerado uma das bíblias do ateísmo. Hoje, o ateísmo ainda é grande em muitos países. Países secularizados como, por exemplo, a região da Escandinávia, na Europa, o Japão e vários outros lugares. Quando nós estávamos na nossa aula de número 1, eu passei para vocês vários dados sobre o ateísmo em vários países, principalmente aqui da América Latina, para vocês verem como que são números expressivos. Às vezes nós vemos ali 1, 2, 3, 4%, mas nós estamos falando de milhares e milhões de pessoas. Segundo, agnosticismo. O agnosticismo é a posição de que não é possível saber se existe ou não um Deus.
Eles dizem que não há base suficiente para afirmar a sua existência. O agnóstico, ele não chega a negar, assim como o ateu, dizer Deus não existe. Mas ele também não aceita, dizendo realmente Deus existe. Ele é aquele que fica em cima do muro, que diz pode ser que exista, pode ser que não exista. Mas ele argumenta que isso é uma questão que está fora do alcance. É algo que está fora do alcance da mente humana, alcançar e compreender e chegar à conclusão da existência de um Deus. Esse é o pensamento dos agnósticos. O termo foi estabelecido por Thomas Huxley no século XIX, mas essa postura de agnóstico ela existe desde o pensamento dos filósofos gregos, como, por exemplo, um filósofo chamado Pirro, que já adotava essa postura de ficar em cima do muro. Talvez Deus exista, talvez não existem bases ou dados suficientes para que possamos afirmar. Thomas Huxley, um biólogo, defensor do darwinismo e considerado o pai do agnosticismo, ele talvez seja o maior expoente desse grupo. Hoje, o agnosticismo ele é muito comum em países desenvolvidos, principalmente entre aqueles que não se identificam com religiões. Por exemplo, países que não se denominam cristãos, ou muçulmanos, ou budistas, países laicos desenvolvidos, o agnosticismo ele é bem consistente em alguns desses países. Terceiro, materialismo. O materialismo diz: tudo deriva da matéria. Nós afirmamos que Deus é espírito. Espírito não tem matéria. O reino espiritual, o mundo espiritual, ele é um mundo e um reino imaterial. Agora, o materialismo diz que tudo vem da matéria. A filosofia que afirma que a matéria é a única realidade e nega qualquer existência de entidade espiritual. Isso é o materialismo. Eles dizem tudo no universo, incluindo mente e consciência, é resultado de interações físicas. Para eles, tudo é matéria. O surgimento, ele talvez esteja lá no século V a.C., com Demócrito e alguns outros pensadores que eram os atomistas gregos, até pensadores modernos, como, por exemplo, Karl Marx. Principais expoentes. O materialismo se expandiu na sociedade através de Karl Marx. A sociedade e a história citando criando um termo que é o materialismo histórico. Marx foi um pensador muito importante no aspecto econômico, escreveu obras renomadas como, por exemplo, O Capital, mas ele defende que não existe Deus, que não existe nada que não seja a matéria, que tudo deriva da matéria e que não há a possibilidade de existir um Deus que seja um espírito. Os materialistas defendem a consciência humana, defendem que a consciência humana ela é um produto do cérebro e não da alma ou da divindade, que tudo isso vem da matéria e não do espiritual. Próximo, panteísmo. Deus é tudo e está em tudo. Isso é o que defende o panteísmo. A definição de panteísmo é a crença de que Deus e o universo são a mesma coisa. Deus está em tudo e Deus é tudo. O panteísmo rejeita um Deus pessoal e transcendente, como é o nosso Deus.
O panteísmo ele enxerga Deus em tudo, na natureza, nas árvores, nos rios, nos mares, nos animais, no ser humano, em tudo. O que reduz a existência de Deus e a pessoalidade de Deus. Quando ele surge? O panteísmo ele se popularizou por filósofos como, por exemplo, Spinoza, no século XVII, mas com raízes em tradições orientais mais antigas, como, por exemplo, o hinduísmo. Os principais expoentes do panteísmo são Spinoza, no século XVII, que via Deus como uma substância única de tudo que existe. Atualmente, existem alguns movimentos espirituais e ecológicos, como o neopaganismo e alguns outros que se identificam com o panteísmo, né? Próximo é o politeísmo. O politeísmo afirma que existe mais de um Deus. Qual a definição do politeísmo? O nome já diz, né? Politeísmo é a crença na existência de vários deuses. A explicação deles é de que cada Deus pode ser responsável por um aspecto específico da vida ou da natureza, como guerra, fertilidade, sol e outras coisas mais. Ele surge na antiguidade, né? Ele é praticado por diversas culturas antigas, como Egito, Grécia, Roma. Os principais expoentes do politeísmo são o hinduísmo, o panteão grego, a mitologia nórdica, a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia romana. Enfim, são os principais expoentes do politeísmo. Hoje em dia, ele ainda é praticado no hinduísmo e em algumas tradições indígenas e neopagãs, mas o politeísmo ele diminuiu muito ao longo dos séculos. Deísmo. O que é o deísmo? Deus abandonou a criação, essa é a afirmação central. A definição do deísmo é a crença em um Deus criador que abandonou a criação e não intervém no mundo. A explicação é que o Deus deísta é visto como um relógio mestre que criou o universo e as suas leis, mas que não interfere no cotidiano. Ele não se relaciona, não é um Deus pessoal. Ele ganhou destaque também ali no movimento do Iluminismo, no século XVII e XVIII. Um dos seus principais expoentes, o filósofo Voltaire, um filósofo iluminista, foi um dos grandes defensores do deísmo. Hoje em dia, ele é pouco comum, mas é presente em alguns círculos filosóficos e espiritualistas. Eles afirmam que Deus criou o universo, mas que não interfere nas leis naturais ou em assuntos do homem. Essa é a definição aí central do deísmo. E por último, o dualismo. O que é o dualismo? Dois reinos que coexistem. O dualismo, a definição dele é que é a crença em duas forças ou princípios opostos que governam a existência como o bem e o mal. Ele reconhece a existência de dois elementos fundamentais, frequentemente associados ao espírito e à matéria, ou à luz e às trevas, ou até mesmo a Deus e ao diabo. Qual é o grande problema disso aqui? É que eles colocam esses dois reinos, ou essas duas figuras opostas, no mesmo pé de igualdade, como se Deus e o diabo estivessem na mesma prateleira, no mesmo pé de igualdade. Isso é um grande problema, não é verdade? Como que ele surgiu? Ele tem raízes lá no zoroastrismo, no Irã antigo, cerca de 1500 anos antes de Cristo, por exemplo, e em filosofias gregas, como a de Platão. O principal expoente, Mani, é o fundador do maniqueísmo, lá no século III d.C., que viu o mundo como um campo de batalha entre o bem e o mal. Isso é a base do dualismo, né?
Hoje em dia ele ainda exerce influência em algumas religiões e filosofias, como por exemplo o taoísmo, yin yang, mas não é muito forte por aí. Essas são as principais formas de negação de Deus. Agora, nós temos aí alguns questionamentos para verificação da sua aprendizagem, e essa foi uma ideia geral da nossa aula de hoje. Trabalhamos a questão de que podemos conhecer a Deus e como fazê-lo, e as principais formas de negação da existência de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, façam os exercícios, leiam a apostila, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima aula.